Boa noite, gente. Meu nome é Jéssica e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre hábitos. Mais especificamente, como e por que os hábitos se formam e também métodos e técnicas para tanto construir novos hábitos quanto para eliminar os nocivos. Mas antes disso, o que seria um hábito? Um hábito pode ser definido como a repetição frequente de um comportamento aprendido ou internalizado. E aí já vem dois conceitos que são muito importantes para a gente entender o resto, que é a parte do aprendizado e da repetição. Muito provavelmente vocês já viram nas redes sociais alguém que acorda às 6 horas da manhã e vai correr e vocês ficam, como assim? Basicamente aqui, correr para essa pessoa se tornou um hábito. E para entender como que um hábito, uma atividade pode ser tão desgastosa, vira um hábito, vocês têm que entender como que funciona o cérebro da gente. Basicamente, a gente identifica qual que é a resposta mais simples e mais fácil para determinado estímulo no ambiente. E a gente passa a desenvolver ela quase que inconscientemente para um estímulo qualquer. Bom, biologicamente falando, a gente tem a bainha de mielina nos nossos axônios. Basicamente, ela serve para conduzir o impulso nervoso melhor. E a gente consegue criar mais bainhas de mielina quanto mais a gente pratica as coisas. Então, a mielina, a prática leva à perfeição, porque ela leva a mielina e a mielina leva à perfeição. Bom, além da parte biológica, existe também o fato de os nossos hábitos estarem submetidos à força de vontade. E querer pode ser poder nesse caso, só que a nossa força de vontade é muito menos plástica como as pessoas imaginam. Teve um experimento que eles fizeram em que 2 grupos entraram numa sala e tinha uma bacia de cookies e a outra de nabos. E a um grupo foi dito, você pode comer o que você quiser, e a outro você só pode comer nabos. E aí os resultados depois foram comparados, porque eles deram um quebra-cabeça para esses 2 grupos, e aquele que teve liberdade de escolha conseguia fazer o quebra-cabeça, tentava, não conseguia, mas continuava. Então, o outro não conseguiu e abandonou o projeto. Outro experimento que mostra pra gente, foi feito com ratos, é sobre o modo automático que acontece com a gente. Os ratos eram colocados em um tubo de T e eles tinham a atividade cerebral medida durante o experimento. Aí o que eles constataram? Que depois de algumas tentativas, o cérebro dos ratos quase que desligava. E é o que acontece com a gente também. Mesmo uma atividade que é muito desagradável inicialmente, pode ser mais fácil de executar porque a gente entra no modo automático. Então, em suma, quando a gente pratica uma atividade várias vezes, a gente cria a bainha de mielina, a gente exercita a nossa força de vontade e também entra no modo automático, que facilita muito todas as nossas ações. Outra coisa é entender o mecanismo da formação do hábito. Muito provavelmente vocês já viram isso em algum lugar, que é a questão da sugestão, da reação ou resposta e da recompensa. Quando você entende esse mecanismo, fica fácil você quebrar os hábitos ruins que existem na sua vida. Você pode conscientemente identificar uma sugestão que desencadeia um comportamento ruim, mudar o curso dela e criar um sistema de recompensa paralelo para que você não atinja mais aquilo. Você pode substituir, por exemplo, o hábito de comer doces que eu e a Alana temos, por exemplo, por comer uma fruta, desde que você identifique qual que é o trigger, a sugestão, e crie um sistema de recompensas para evitar isso. Bom, mas além dessas técnicas, existem outras para construir hábitos completamente novos e que sejam muito benéficos para a gente. A primeira delas é fazer fácil. Torne fácil a sua prática. Por que você vai tentar de cara meditar 15 minutos se você nunca fez isso? Meditar por 1 minuto vai fazer com que você queira fazer isso mais vezes, porque não vai ser tão difícil assim. Outra dica que é muito importante é fazer isso diariamente. Por quê? Quando você faz diariamente, você estimula a produção da mielina e vai ficar muito mais fácil conduzir o impulso nervoso para a construção daquele hábito. Outra possibilidade também é você achar a sua Keystone Habit. O que seria isso? Num arco, a Keystone, ou pedra fundamental, que sustenta o conjunto inteiro. É a peça mais importante. Esse hábito Keystone seria então aquilo que teria um impacto mais positivo na sua vida, como por exemplo, dormir 7 horas por dia. Quando você implementa esse Keystone Habit, todos os outros vão como se fosse um efeito dominó. E implementar novos hábitos fica muito mais fácil em consequência disso. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Muito obrigada. É isso aí.